Bolsonaro agora será julgado pelo Superior Tribunal Militar, pessoal. Vamos entender essa história agora, que eu vou explicar para vocês qual é a postura que os militares estão tendo diante do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tá perdendo moral, hein, pessoal? Tá perdendo moral e vai perder cada vez mais. Eu me chamo Paulo Vitor, do canal PB Disso. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok? Compartilhar esse vídeo, compartilhar a verdade e sempre a verdade aqui no Brasil. Olha só, vou explicar para vocês como é que funciona. O Alexandre de Moraes condenou o Bolsonaro, certo? Condenou outros militares. Como é que funciona? A partir do momento que você condena um militar acima de 2 anos, esse militar, ele vai depois para o Ministério Público Militar, ok? Onde lá o Superior Tribunal Militar vai julgar, né, a perda de patentes e salários de honrarias que esse militar tem, ok? Só que o Alexandre de Moraes, como ele abriu o caminho, né, para a perda dessas honrarias e os salários dos militares que ele condenou, ele abriu o caminho para isso acontecer, o que ele queria era só que, como tem o processo de ir, né, para o Ministério Público Militar, o Superior Tribunal Militar, ele só queria que, vai ter que passar para vocês aí, meus militares, vocês só carimbam aí o meu despacho aqui, que aí depois eu já dou continuidade e a gente, né, conclui esse processo onde, né, você acaba, né, humilhando ali o militar, né, tirando todas as honrarias, o salário dele, né, que ele conquistou ali com tanto estudo, tanto esforço, né, servindo o país. No caso do Bolsonaro, a gente sabe que ele não cometeu crime nenhum, né, e aí o que tá acontecendo? O Alexandre de Moraes tá pressionando o pessoal pra, dá logo esse carimbo aqui que eu preciso continuar a condenação aqui, porque eu quero humilhar mais ainda os militares e o Bolsonaro, né, o Alexandre de Moraes não tá satisfeito, né, em ter condenado o Bolsonaro injustamente, né, criado toda uma trama golpista que não existiu, né, deixou ele preso numa sala da PF, né, sem janela nenhuma, ok, pra quase matar a pessoa, né, e agora transferiu ele para um presídio, ok, pode falar que tem estrutura, que tem alojamento, mas não deixa de ser um presídio, ok? No momento em que ele poderia deixar o Bolsonaro, que tem idade avançada, em prisão domiciliar, ele tá deixando no presídio. Então ele quer realmente humilhar, e agora ele tá pressionando o Tribunal Militar a carimbar logo, né, a perda de patente do Bolsonaro, para ele perder todas as honrarias, perder todo o salário, perder tudo que ele conquistou aí numa vida antes dele se tornar senador, né, na carreira de militar, né, pra humilhar ainda. E aí os militares chegaram e falaram assim: ô Alexandre de Moraes, você tá achando que você tá falando com quem, meu amigo? Sua moral não tá tão alta, não. Sua moral não tá mais alta, ok? Você não manda aqui no Tribunal Militar. E você não vai pressionar a gente, ok? E aí os militares estão falando assim, se a gente vai jogar um militar e dele perder as honrarias, ele perder o salário, né, da gente tirar ele aqui da corporação, né, aqui do serviço, né, que ele cumpriu durante anos servindo o país, né, quem decide isso somos nós, quem carrega esse peso somos nós, e nós iremos decidir e nós iremos tomar o tempo que for necessário para julgar o caso do Bolsonaro e ver se realmente ele foi indigno, né, ou se ele se tornou indigno de não ter mais as honrarias, né, e todo ali, né, o aparato que o cargo militar oferece, certo? E aí o Alexandre de Moraes ficou bravo. Tá todo bravinho, falando, como assim, né? E isso mostra que a moral do Alexandre de Moraes, né, já acabou, já tá no chão, né, e ela irá se extinguir, né, ela irá se extinguir cada vez mais, porque o que tá acontecendo? O Superior Tribunal Federal, ele é composto por 15 membros, diferente do STF, que é composto por 11, né? E aí o que acontece? Alguns membros desses 15, né, dessas 15 pessoas foram indicados pelo Lula, mas mesmo assim, esses indicados pelo Lula, né, são pessoas conservadoras e contra qualquer perseguição política, certo, pessoal? E aí o que acontece? O Superior Tribunal, né, Militar está enxergando um momento diferente no país, né? Um futuro diferente do país para as eleições de 2026, e também isso foi um fator pelo qual, né, eles estão desafiando e vão segurar, sim, esse julgamento em relação a tirar a patente do Bolsonaro. Eles vão segurar, né? Obviamente que a gente tem que ver a resposta do STF, ver se o Alexandre de Moraes consegue ter alguma barganha em relação a se vocês não julgarem agora, se vocês não cederem à minha pressão, eu vou fazer isso com vocês. Então tem que ver o que é que o Alexandre de Moraes agora pode usar para pressionar esses militares para perder a patente, porque ele quer humilhar ainda mais ele quer ferrar realmente o Bolsonaro o máximo que ele puder. Só que os militares estão entendendo o contexto do país, né? O contexto do governo, da história, né, recente aqui do nosso país. O que está acontecendo? A gente tem o Flávio Bolsonaro, já de acordo com a pesquisa futura, né, de ontem, né, do dia 10, que mostrou que o Flávio Bolsonaro do segundo turno ganha de 3, 4 pontos, né, de vantagem do Lula, de 48 a 45, né?
E, inclusive, hoje da Quest, uma pesquisa da Quest vai sair hoje, tá? E aí depois no próximo vídeo a gente fala pra vocês, essa é bem decisória essa pesquisa, ok? Porque, né, Future e Quest aí tem ali um peso bem grande. Então, o que os militares, né, do Superior Tribunal e do Ministério Público Militar também estão enxergando? Essa vantagem do Flávio, ok? Quem que vai presidir o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é também o indicado do Bolsonaro, né, o Mendonça, né? Então, assim, o sistema, ele tá mudando um pouco. E aí, o que os militares estão pensando? A gente segue o processo, a gente atrasa aqui, a gente não julga isso, espera o Flávio Bolsonaro ganhar, né? E aí isso vai sair de pauta, né? Vai acabar, né, ficando na gaveta. E o Flávio Bolsonaro, assim que ele ganhar, ele tem como anistiar o pai, então não vai precisar ser julgado, perder patente nem mais, entendeu? Então esse é o desafio que os militares estão colocando, né? E esse é esse é o momento em que os militares estão falando assim: aqui no Superior Tribunal, aqui nos órgãos militares, a gente possui a lei, a gente segue a lei e nós não iremos ceder a nenhuma questão ideológica, né, para decidir qualquer que seja, né, o futuro de algum militar aqui na nossa alçada. Então o Alexandre de Moraes agora, né, ficou um pouco, né, falou, pô, peraí, eu tô mandando, cara, eu que mando aqui nesse país. Ele tem, né, ele vive na bolha dele ali, né, onde ele é o chefão, é o xerife, né, só que ele encontrou, né, uma outra postura, né, postura militar ali, já que, né, os militares, eles, né, têm ali todo um cuidado, tem toda uma postura, né, e também o Lula tentou, né, e eles realmente já estão tentando há muito tempo, né, tentar estragar um pouco a imagem do militarismo brasileiro, né, colocando essa ideologia política do Lula, né, ideologia de esquerda ali dentro, mas existe, né, a partir do momento que você tá num órgão, né, você tá numa força onde você precisa seguir hierarquia, é muito difícil você conseguir colocar ali uma ideia, né, ainda mais com o histórico, né, dos militares do Brasil, né, é difícil você colocar, por mais que sim, tem militares de esquerda, óbvio que tem, né, mas pelo que a gente vê, os fatos nos dizem, né, que ainda se salva, sabe? Ainda se salva. Os militares brasileiros ainda se salvam, né? Então a gente teve esse fato onde o Superior Tribunal Militar está desafiando sim o Alexandre de Moraes, né? Porque toda essa construção, né? Toda essa abertura de perda de patente foi graças à condenação que o Alexandre de Moraes fez não só com os militares, mas não só com o Bolsonaro, mas com vários outros militares também. Então, o Alexandre de Moraes foi estratégico, abriu esse leque, né? Só que ele encontrou agora um paredão ali onde os militares estão falando: aqui não, meu amigo, aqui não, ok? Aqui você não vai pressionar. E aí a gente vê, né, o contraste dessa crueldade, né? Quantos militares, né, estão peitando o sistema, né? Eles estão vendo ali, né? Olha o que o Moraes está fazendo, né? Ele está ignorando, né? Olha isso. Eu vou contar para vocês aqui. E agora, enquanto o Moraes, né, tá sendo peitado pelos militares, enquanto os militares estão tentando defender a honra do Bolsonaro, né? Enquanto os militares estão tentando defender a honra do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes ainda assim não quer aceitar o regime domiciliar para o presidente Bolsonaro, né, que é humilhar ele ainda mais, não vai aceitar, ok? Então, assim, o STM tá querendo mostrar que ainda existe dignidade na farda, ok? Na farda militar. E nós aqui do Superior Tribunal Militar não vamos expulsar um capitão do exército só para agradar, né, o seu Lulinha lá, né, o seu chefinho, né, o Lulinha, ok? Então, além disso, a gente já tem, olha isso, e além de tudo isso, pessoal, a gente tem um checkmate aí que já vem, né, já de cara, que é realmente a questão do advogado Martim de Luca, que já pegou essa questão do STM tá peitando o Alexandre de Moraes, certo? E anotou lá, meu amigo, Então, o que acontece? O Martim de Luca já incluiu nessa postura dos militares, né, nesse dossiê que vai para Washington, porque eles estão preparando um dossiê, né, para vir com força em relação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já tem um processo também, que, né, o processo do Rumble ali, das redes sociais que ele censurou, né, então eles entraram com um processo contra o Alexandre de Moraes, onde foi notificado por e-mail, ok? Só que o mundo
O mundo já está vendo que até a justiça militar brasileira está rachando com o autoritarismo do STF, pessoal, com o autoritarismo do Lula, disfarçado, ok? Então aquele sangue lá que o Lula falou, como é que ele falou? Ó, o sangue de lampião do Lula, meu amigo, não assusta ninguém aqui não, ok? Não assusta, ok? Não assusta quem tem regulamento militar e a Constituição na mão, ok? Então é isso que os militares, o Superior Tribunal Militar, tá mostrando para Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um mero advogadozinho, ok? Advogadozinho de esquina, que graças ali a uma indicação do Temer, ele virou ministro do Supremo, ok? Mas assim, pessoal, é só uma toga e uma assinatura. Mais nada. Esse cara não representa nada. Ele tá ali justamente por uma ideologia de esquerda que não faz sentido nenhum. Ok? Então, pessoal, ó, temos as posturas mudando no país, tem muita coisa mudando, tá? Eles sim, o STF, o Lula, né, toda aquela corja, eles estão meio que numa sinuca de bico, sabe, encurralados, num beco sem saída ali, que eles estão tentando cavar um buraco na parede, né, pra tentar sair ali de algum jeito. Sabe que nem rato mesmo? O rato quando ele tá preso, ele vai tentando abocanhar onde der pra ele achar e cavar um buraco pra ele sair dali. Entendeu? E é isso que o Alexandre de Moraes e sua corja toda tá fazendo, pessoal. Então, eu me chamo Paulo Vitor do canal PB Disse, ok? Vamos continuar acompanhando toda essa história, ver o que vai dar. Já sabemos o futuro do Brasil em 2027, tá? Que é direita, ok? É Flávio Bolsonaro, certo? Então, vou pedir pra você, mais uma vez, deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.